Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Antes de mais nada, já vou pedindo desculpas, tá? Se eventualmente algum barulho atrapalhar, vocês já sabem que é aquela mesma dinâmica de gravação de aulas aqui de casa. Então, tem um cachorro latindo aqui agora, né? Acho que ele não estava muito afim de assistir a aula. Quando eu comecei a gravar a primeira vez, ele começou a latir, estragou tudo. Mas vamos nessa, é vida que segue. A gente tem que continuar e essa é a modalidade que a gente tem por enquanto, tá bom? Eu estou escolhendo fazer aulas assíncronas assim porque muitos de vocês não têm oportunidade de, de acesso remoto síncrono, né? De entrar na mesma hora, da gente marcar um horário e todo mundo está disponível para entrar naquele horário. E essa modalidade de aula gravada, ela tem uma vantagem de te possibilitar assistir em um outro momento, de revisar, de rever, tá? Então eu prefiro, por enquanto, que a gente mantenha as nossas aulas assim, assíncronas, e vocês ficam livres para tirar dúvida e enviar pelo WhatsApp no momento que vocês quiserem, tá bom? Respeitando, claro, né, óbvio, as limitações de horário. Ninguém vai ficar mandando dúvida de madrugada. Mas vocês não fazem isso, não. Outras pessoas de outras turmas é que fazem. É, relembrar, como sempre, relembro a vocês da questão da necessidade de envio das atividades dentro do tempo hábil, né, do prazo hábil. Eu já fechei a frequência de fevereiro, já enviei para a Secretaria de Educação, então aqueles que participaram já foram listados lá como presentes nas atividades. Lembrem dos prazos, né? Vocês vão receber mais uma vez prazos para a entrega das atividades dessa semana. E essa semana a gente começa os conteúdos típicos do sétimo ano. Né? Nas 3 semanas anteriores a gente estava fazendo avaliação diagnóstica, então os conteúdos eles eram gerais para que a gente visualizasse habilidades e competências desenvolvidas por vocês. Dessa vez a gente começa, a partir de agora, a estudar os conteúdos específicos de cada série, tá bom? E para o sétimo ano, nessa primeira semana, a gente vai trabalhar um pouquinho com os critérios de classificação dos seres vivos. Né? Antes de mais nada, é interessante a gente discutir o que é classificar e para que é que serve classificar. Se você for no dicionário, e isso vocês vão ter também disponível no roteirinho, que eu envio para você junto com as atividades, mas se você for procurar em qualquer dicionário, você vai ver que classificar é organizar por classes, estruturar por classes, por grupos, de acordo com algum critério pré-estabelecido, de acordo com alguma metodologia. Para que a gente precisa classificar os seres vivos? Veja bem, existe uma diversidade, uma variação tão grande de espécies, né, de tipos de seres, que para que a gente consiga entender as dinâmicas da biodiversidade, para que a gente consiga entender como diferentes grupos se comportam, que áreas diferentes grupos ocupam, para que a gente consiga estudar melhor os seres vivos, se faz necessária uma classificação. Muitos cientistas, muitos biólogos, na verdade no passado eles nem eram chamados de biólogos, eram chamados de naturalistas. Muitos deles tentaram desenvolver metodologias para classificar os seres vivos, né? Já tentaram classificar esses seres como seres aquáticos e terrestres, seres é, clorofilados e não clorofilados, né, que apresentam clorofila, né, que é aquele pigmento verde tipo das plantas, seres voadores, nadadores e caminhadores terrestres, seres fixos e seres móveis, enfim. Já houve um monte de tentativas de classificação e de critérios para se agrupar os seres dependendo da sua classe. Hoje em dia a gente utiliza uma classificação que a gente vai ver, é assunto das nossas próximas aulas, que foi desenvolvida por um cientista chamado Linneu, apelidado, né? Aqui no Brasil, a gente abrasileirou o nome dele para Linneu. E ele estabeleceu alguns critérios para a classificação desses seres vivos. Isso é assunto das nossas próximas aulas, o estudo desse tipo de classificação. Mas esses critérios que são utilizados a gente vai começar a compreender hoje, tá certo? Então veja bem, o primeiro critério utilizado para se classificar um ser vivo, atualmente, diz respeito ao número de células que compõem a estrutura desse ser, que compõe esse organismo.
Vocês lembram, a gente já estudou isso e vocês estudaram isso também em anos passados, que a célula ela é a unidade básica da vida. Então, todas as funções vitais, tudo aquilo que um ser necessita para sobreviver, pode ser desempenhado por uma célula só, tá certo? Ela é o menor pedacinho de um ser que consegue manter suas capacidades vitais. Então, a célula respira, uma célula se alimenta, uma célula se reproduz, uma célula joga fora aquilo que ela não necessita. Ela é a unidade básica da vida. Tanto que alguns seres conseguem se manter tendo apenas uma célula. Todo o organismo, toda a estrutura desses seres é formada apenas por uma célula. Quando isso acontece, a gente diz que esses seres eles são chamados de seres unicelulares, tá? Então, um ser unicelular é um ser que tem o seu organismo inteiro composto por uma única célula. É o que acontece, por exemplo, com as amebas, com as bactérias, com alguns tipos de algas, tá? Com alguns tipos de fungos também. Existem fungos e algas que são unicelulares. Tá? Mesmo tendo uma só célula, eles são capazes de sobreviver e de se manter, então aí até hoje. Mas existem também aqueles seres que são compostos por muitas células, por várias células. A exemplo de nós, que somos compostos por cerca de 60 a 80 trilhões de células. Muita célula. Né? Quando um ser ele é composto por várias células, ele deixa de ser chamado de unicelular e passa a ser chamado de pluricelular, ou em alguns livros de dados você vai encontrar também multicelular. Mesma coisa, tá certo? Então, um ser pluricelular é um ser que tem o seu corpo, o seu organismo constituído por diferentes células, por mais de uma célula que se especializa em funções diferentes. Eu já dei a resposta dessa perguntinha que eu tinha colocado aqui do lado. Mas em que o número de células vai influenciar? Ó, se a gente fosse um montão de células iguais, isso provavelmente influenciaria em pouca coisa. Mas a partir do momento que a gente tem muitas células, essas células elas podem se diferenciar e se especializar em funções diferentes. Por exemplo, as minhas células musculares elas não vão ter a mesma função que as minhas células da pele, que não vão ter a mesma função dos meus neurônios. Então, a partir do momento que eu tenho muitas células, eu posso começar a diversificar as funções dessas células no meu corpo e isso propicia uma divisão de trabalho, uma melhor estruturação do trabalho que o meu corpo desempenha para me manter vivo. Então, o número de células, apesar de não ser essencial para a sobrevivência do ser, apesar dos seres conseguirem sobreviver com apenas uma célula, aqueles que são unicelulares, ele facilita a execução de tarefas diferenciadas e isso possibilita uma evolução para os seres vivos. Então, o primeiro critério utilizado para a classificação de seres vivos é quanto ao número de células, tá certo? Seres podem ser unicelulares ou pluricelulares. O segundo critério utilizado para a classificação dos seres vivos é a estrutura dessas células. Por que a estrutura? Vocês aprenderam, se não aprenderam, vão revisar agora, mas provavelmente aprenderam ano passado, que as células elas são compostas por três partes básicas. A membrana plasmática, que é essa camada mais externa que envolve as células, é como se fosse uma barreira, uma fronteira que limita o que é célula e o que é ambiente. No interior da membrana plasmática, preenchendo a célula, a gente tem um composto chamado de citoplasma, o citosol, que é como se fosse o recheio da célula, então mergulhados organelas, estruturas pequenininhas que desempenham funções. E contendo o material genético da célula, a gente tem uma terceira parte que a gente chama de núcleo, que é onde está presente o DNA da célula, as informações genéticas que ela utiliza, tá? Seria o centro de comando do funcionamento da célula. Então, membrana plasmática, citoplasma e núcleo. São as três partes que compõem qualquer célula. Só que essas células elas não são iguais. Existem dois grandes grupos de células, apesar de conterem as três partes, né? Existem dois grandes grupos de células que se estruturam de modo diferente. Existem as células, eu vou chamar de mais simples aqui, entre aspas, que são chamadas de células procarióticas. Por que essas células elas são consideradas mais simples?
elas muito provavelmente foram os primeiros tipos de células que surgiram no nosso planeta, e elas não apresentam ainda um núcleo individualizado, compartimentalizado. Veja bem, eu não estou dizendo que essas células não têm núcleo, elas têm um núcleo. Só que esse núcleo ele é difuso, ele se mistura aqui com o citoplasma e ele não tem ainda limites bem definidos. Ó. Então, apesar do material genético estar aqui, nessa célula, esse núcleo ele ainda não tem um limite bem definido, se você acompanhar a setinha aqui do cursor do mouse, tá? Então, em determinados momentos, você não sabe onde começa o núcleo, onde termina o citoplasma, não existe essa fronteira, essa definição da posição do núcleo. Além disso, essas células elas não apresentam no seu citoplasma, aqui no seu interior, organelas membranosas. Organelas são mini-órgãos que a célula possui e que desempenham funções variadas. Essas células procarióticas elas não apresentam aqui ainda organelas membranosas, tá certo? Diferente das células que a gente chama de células eucarióticas. Tá? Numa célula eucariótica, se você observar bem aqui na figura, eu já tenho um núcleo muito bem definido, eu já sei onde ele começa e onde ele termina, né? E no interior dessas células eucarióticas eu vou ter uma diversidade de organelas membranosas aqui, ó, cada uma cumprindo suas funções específicas. Tá? As células procarióticas, que são essas primeiras que a gente viu aqui, são típicas de bactérias e árqueas, que são grupos específicos de bactérias que a gente vai estudar mais à frente. Todos os outros seres que não pertencem a esse grupo de bactérias, das bactérias e das árqueas, possuem esse tipo de célula aqui, ó, as células eucarióticas. Então, se você pegar uma planta, um protozoário, um fungo, um animal, as suas células, todas elas vão ser eucarióticas, tá? Os únicos grupos que contêm células procarióticas são as bactérias e as árqueas, que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então, essa diferença de estrutura das células também é um critério utilizado para a diferenciação e para a classificação de seres vivos. Então, voltando. Primeiro, a quantidade de células é critério diferencial para a classificação dos seres vivos e a estrutura da célula é critério diferencial para a classificação de seres vivos. Beleza? Um terceiro critério, que também é utilizado para classificar os seres vivos, é a forma como esses seres se nutrem, a forma como esses seres obtêm os componentes energéticos que são essenciais para o seu funcionamento. Então a gente divide, quanto à nutrição, os seres em dois grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo que nós chamamos de seres autotróficos. Seres autotróficos são aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, produzem as suas próprias substâncias orgânicas a partir de substâncias simples. Né? E para fabricar essas substâncias, eles utilizam processos geralmente complexos, a exemplo do processo de fotossíntese. Então, o que é que seria o processo de fotossíntese? Um organismo fotossintetizante, como é o exemplo dessa árvore que eu coloquei aqui na figura para vocês, não se alimenta. Você nunca vai ver por aí uma árvore saindo para procurar comida, né? Por que ela não faz isso? Porque ela é capaz de sintetizar, de fabricar seus próprios nutrientes a partir de substâncias simples, como é o caso do gás carbônico e da água. Então, ela consegue coletar no ambiente gás carbônico e água, que são substâncias simples, utilizar a energia solar e transformar essas substâncias simples aqui em alimento, em glicose, em açúcar. A glicose é um tipo de carboidrato, um tipo de açúcar. Então, ela é capaz de produzir seus próprios componentes energéticos e liberar resíduos. No caso, o resíduo que ela libera aqui é o oxigênio que a gente utiliza na nossa respiração. Então, seres que são capazes de produzir e fabricar seus próprios componentes energéticos, seus próprios componentes nutricionais, seu próprio alimento, são chamados de seres autotróficos. Tá? Todos os seres fotossintetizantes são autotróficos. Grama, as plantas, algas fotossintetizantes. Existe um tipo também diferente de forma de fabricação dos próprios nutrientes, que vocês vão ver mais à frente, chamado de quimiossíntese. Né? A diferença da fotossíntese para a quimiossíntese é que enquanto a fotossíntese utiliza energia solar, né, a luz, para produzir esses compostos orgânicos, na quimiossíntese você tem
reações químicas, componentes químicos sendo a fonte dessa energia, mas o processo é bem parecido, tá? Então lembra, seres capazes de fabricar seu próprio alimento são chamados de seres autotróficos, tá bom? Já os seres que não são capazes dessa fabricação precisam de alguma forma se nutrir, precisam comer, né? É o meu caso e o seu caso, né? Nós somos seres chamados de heterotróficos. A gente não consegue sintetizar no nosso corpo os nossos próprios alimentos, os nossos próprios nutrientes, então a gente precisa consumir esses nutrientes de outros seres vivos. A gente precisa se alimentar de outros seres. Então, todo ser que depende do alimento, que precisa comer para se nutrir, é chamado de ser heterotrófico. É o que acontece com a gente, tá bom? Então, autotróficos são seres que produzem seu próprio alimento a partir de fenômenos químicos complexos, como fotossíntese e quimiossíntese, e heterotróficos são seres que não conseguem produzir seus próprios nutrientes e, portanto, precisam se alimentar. Tá? Então, esses seres que se alimentam podem ser herbívoros, podem ser carnívoros, podem ser onívoros, como nós, podem ser hematófagos, que se alimentam de sangue, podem ser insetívoros, frugívoros, podem ser, enfim, existem modalidades diferentes de heterotrofismo, tá? De heterotrofia. E existem alguns que se alimentam de matéria orgânica morta. Esses, em especial, são chamados de decompositores. Mas como eles também estão comendo, eles são considerados heterotróficos também. Beleza? Numa cadeia alimentar, que a gente vai estudar mais à frente, os seres autotróficos, como é o caso da árvore que a gente viu agora há pouco, são chamados de produtores. Por quê? Porque eles produzem as substâncias necessárias para manter e sustentar essa cadeia. Então, um autotrófico, ele também pode ser chamado de produtor, dependendo do contexto que a gente está estudando, tá? Então, um ser autotrófico, que é um ser que sintetiza seu próprio alimento, também pode estar sendo chamado de ser produtor numa cadeia alimentar. Todos os outros seres que dependem dessa energia que foi armazenada e produzida pelo produtor e que, portanto, entram na cadeia de consumo, que precisam comer, são chamados de consumidores. Tá? Então, existem escalas de consumo. A gente vai ver isso depois. Eu só quero que vocês entendam que aquele que produz, aquele que consegue sintetizar o próprio alimento, que é autotrófico, é chamado de produtor, e aqueles seres que precisam comer, que são heterotróficos, são chamados de consumidores. E existe uma modalidade especial de consumidor, tá? Que é aquele consumidor que se alimenta de matéria orgânica morta e ajuda na reciclagem dos nutrientes, devolvendo para o ambiente esses nutrientes, que é o heterotrófico chamado de decompositor. Então, quando a árvore morrer, quando os animais que estão consumindo morrerem, todos os seus nutrientes que estão presentes no seu corpo vão ser devolvidos para o ambiente graças à ação trófica, à ação alimentar dos decompositores, que são, em sua grande maioria, bactérias e fungos. Tá certo, gente? Então, esses três critérios que a gente viu hoje são os critérios fundamentais utilizados atualmente para a classificação de seres vivos. Relembrando, o número de células do ser, unicelulares, pluricelulares, a estrutura das células do ser, essa estrutura pode ser procariótica ou eucariótica, e o tipo de nutrição adotado por esse ser, que pode ser uma nutrição autotrófica ou uma nutrição heterotrófica, tá bom? Autotróficos são seres que produzem o próprio alimento, sendo chamados também de produtores, e heterotróficos são seres que precisam consumir os nutrientes a partir de outros, e são chamados também de consumidores, tá? Que podem ser de diferentes tipos. Belezinha? Na nossa próxima aula a gente vai entender como esses critérios eles se organizam para a classificação de seres vivos. Vai estudar quais são as regras que são utilizadas para que essa classificação ocorra, belezinha? Então, lembrem de responder as atividades de vocês, deem uma lida no material. Se precisarem repetir essa aula para tirar alguma dúvida, repitam. E qualquer coisa eu estou à disposição para que vocês me perguntem, belezinha? Até semana que vem, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Valeu!